Oiê! Hoje eu quero falar sobre, acho que os dois temas mais procurados, mais buscados por vocês. Primeiro, cruz de encarnação. Segundo, dinheiro. Mas mais do que falar sobre cruz de encarnação e dinheiro, eu vou falar sobre a relação entre cruz de encarnação e como você pode ter uma vida mais próspera e abundante. Ou seja, como você pode manifestar mais dinheiro na sua vida também. É um tema bem diferente, eu sei, do que você está acostumado a encontrar por aí. Normalmente a gente encontra vídeos, aulas sobre cruz de encarnação, mas não necessariamente sobre essa relação. E eu quis trazer esse insight porque, de certa forma, através dos meus estudos, eu percebi que esses temas estão relacionados. Por quê? Bom, primeiro eu vou explicar um pouquinho o que é a cruz de encarnação. Cruz de encarnação é o tema que rege a sua vida, fala muito sobre a sua trajetória de vida, a sua jornada de vida aqui na Terra. Tem relação com propósito, mas não só com trabalho, porque muitas vezes as pessoas atrelam, relacionam propósito a trabalho. E na verdade você cumpre com a sua cruz de encarnação com a sua presença, com a sua energia alinhada. Isso vai muito além do que aquilo que você faz. Então é sobre o que você fala, quem você é, o tempo todo na sua vida. E é por isso que a cruz de encarnação, por mais que seja um tema muito buscado pela maioria das pessoas, é uma das últimas informações que a gente acessa quando a gente se aprofunda no nosso mapa de Human Design. Porque existem camadas, existem níveis de diferenciação no mapa e uma certa sequência que a gente precisa seguir para que possamos nos alinhar com a nossa essência, colocando em prática os direcionamentos que o Human Design traz, os convites que o Human Design traz para que a gente experimente na nossa vida, para que depois a cruz de encarnação seja um subproduto desse alinhamento interno. Ela vai acabar vindo para o mundo florescendo naturalmente quando estivermos no nosso lugar, quando estivermos alinhadas com a nossa essência. Muitas vezes, quando você está no início do seu processo de autoconhecimento, se você tenta compreender a sua cruz de encarnação, pode ser que ela nem faça sentido para você, porque se você está muito desconectada da sua essência, você não vai se reconhecer ali. E não tem nada que você precise fazer necessariamente para que a sua cruz de encarnação venha para o mundo, a não ser o que está relacionado às outras informações do seu mapa. E aí, quando a gente vai analisar uma cruz de encarnação, por exemplo, existem mais de 170, são muitas, mas infinitas variações dessas cruzes de encarnação. Então, por exemplo, quando a gente vai analisar uma cruz de encarnação, a gente precisa considerar qual que é o tipo áurico dessa pessoa, porque isso vai diferenciar a forma como ela manifesta aquela cruz, qual que é a autoridade dessa pessoa, qual é o perfil dessa pessoa, onde está posicionado, em qual trimestre da mandala quântica o Sol consciente está posicionado. Porque o Sol consciente faz parte da cruz de encarnação e representa aí 70% da energia do gráfico e também da cruz de encarnação. E cada trimestre fala sobre um tema diferente, que também traz informações importantes sobre como aquela pessoa vai cumprir com a sua própria cruz de encarnação. Então já deu para perceber que é bastante informação. E além disso, existe a informação dos ângulos. E é nesse tema que eu quero entrar aqui hoje. Existem 3 tipos de ângulos diferentes. Se você gerar o seu mapa de cruz de encarnação, quer dizer, se você gerar o seu mapa de Human Design, você vai perceber que existe a informação da cruz de encarnação. Esse mapa pode ser gerado de forma gratuita, eu vou deixar o link aqui embaixo, e você já tem acesso ao nome ali da sua cruz de encarnação. A minha, por exemplo, é a cruz do ângulo direito da esfinge. Tá? Então, quando você entrar em contato com a sua cruz de encarnação, você vai perceber que ou ela vai ter um ângulo direito, ou ela vai ter um ângulo esquerdo, ou ela vai ter um ângulo de justaposição, que é um ângulo fixo. Eu vou explicar um pouquinho a diferença entre esses 3 ângulos e o que isso tem a dizer sobre a sua cruz de encarnação e a sua relação com o dinheiro também, sobre como você manifesta dinheiro na sua vida. Mas antes, eu também quero dizer para vocês que eu também vou deixar aqui embaixo o link de um episódio do meu podcast Oceano Interior, onde eu falei bastante sobre cruz de encarnação também, que vem como um complemento aí. Esse vídeo vem como complemento desse episódio, tá bom? Então vamos lá. Se você tem uma cruz de encarnação do ângulo direito, como é o meu caso, o seu destino, a sua trajetória de vida está muito relacionada ao seu processo individual, às suas próprias paixões, ao seu próprio caminho individual.
Então aqui tem muita relação com uma trajetória focada no eu, uma trajetória que envolve autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, despertar dos seus próprios chamados internos. E quanto mais você honra aquilo que está no seu coração, aquilo que está te chamando, quanto mais você tem coragem de colocar seus sonhos na sua mochila e seguir a estrada para realizar os seus sonhos, mais você cumpre com a sua cruz de encarnação, mas muito além disso, você também impacta as outras pessoas, sem que isso seja um propósito para você, sem que esse seja o destino final, sem que essa seja a sua meta. O impacto que você traz para as vidas de outras pessoas, sendo você, seguindo o seu próprio caminho, sua própria trajetória, é uma consequência. Então, por exemplo, imagina que você decide escrever um diário da sua vida. E aí você começa a compartilhar nesse diário seus acontecimentos, seus aprendizados, as experiências que você viveu. E de repente um dia esse diário se torna um livro. E esse livro impacta as vidas de muitas outras pessoas, porque ali contém sabedorias preciosas para muitas pessoas. E talvez você nem soubesse disso quando você decidiu escrever. Imagina que você decide começar a tocar um instrumento, de repente, porque aquilo te faz bem. Mas, de repente, outra pessoa escuta você tocando e aquilo impacta a pessoa de uma forma que ela começa a divulgar a tua música para as outras pessoas e, de repente, você está impactando muitas vidas porque você decidiu seguir o seu coração. Você decidiu seguir o seu próprio chamado. Então, se a gente leva isso para a forma como você manifesta dinheiro, eu acho que já está muito claro, né? Você vai manifestar prosperidade, ter uma vida abundante, ter muito dinheiro, quando você estiver alinhada com a sua própria essência, quando você tiver coragem de fazer o que está pulsando no seu coração, de seguir seus chamados de alma. Por mais que as pessoas à sua volta possam ir contra aquilo que você está pensando, possam te dizer que aquilo não vai funcionar, que essa ideia é maluca, que isso não faz sentido. É isso que você está aqui para seguir. Quanto mais você tem coragem de fazer isso, mais o dinheiro vem para você como consequência desse alinhamento. Agora, se você tem uma cruz de encarnação, que é uma cruz do ângulo esquerdo, você tem um destino transpessoal. Então aqui está muito relacionado aos relacionamentos, ao contato com outras pessoas. Você cumpre com a sua cruz de encarnação se relacionando com outras pessoas. Então, através das relações, você entrega sabedorias preciosas, mas também recebe sabedorias preciosas para a sua própria jornada. Então, aqui tem muita relação com o contato com outras pessoas, com grupos, com comunidades, diretamente. E não só indiretamente. Então, o impacto que você gera na vida das pessoas é direto. Teu foco deve estar nisso. Diferente de quem tem um ângulo direito, que é uma consequência do alinhamento com a própria essência. Então, aqui, se a gente está falando em dinheiro e prosperidade, com certeza você vai ter mais dinheiro, ter uma vida mais próspera e abundante, indo para o mundo, se relacionando com outras pessoas, coletando experiências, conhecendo pessoas diferentes. É assim que você constrói, que você pavimenta o caminho para uma vida próspera e abundante para você. Então, por exemplo, pode ser que você seja uma projetora e que através da sua rede de conexões você receba um convite incrível que acabe tornando a tua jornada muito mais próspera e abundante, que acabe fazendo o dinheiro fluir para a tua vida com leveza e facilidade. Agora, se o seu destino é um destino se a sua cruz de encarnação é uma cruz de encarnação da justa posição, você tem um destino fixo. Então aqui é uma coisa muito mais fixa e certa do início da tua vida até o fim. Sabe aquelas pessoas, por exemplo, que constroem uma carreira que é quase como se fosse uma continuação da carreira dos pais, dos avós? Então, por exemplo, imagina aquela pessoa que os pais eram médicos, desde sempre ela quis ser médica, um médico também, e acabou construindo uma carreira nesse sentido e teve ótimos resultados e se sentiu realizada com isso. Para muitas pessoas, por mais que, por exemplo, a mãe ou o pai sejam ótimos advogados, essa pessoa simplesmente não se encaixa na continuação disso.
Que seria, por exemplo, uma pessoa que tem a cruz de encarnação do ângulo direito, que ela precisa seguir aquilo que está no coração dela e às vezes vai ser muito diferente daquilo que a família construiu até então. Quem tem a cruz de encarnação de justa posição, que tem esse ângulo fixo, acabam sim muitas vezes continuando aquilo que os pais começaram a construir, por exemplo, melhorando isso e alcançando novos níveis, novos patamares quando se trata de prosperidade e abundância, justamente porque quem tem esse destino fixo não gosta muito de surpresas, de transformações ao longo do caminho. Elas precisam fazer aquilo que precisa ser feito, digamos assim, e se sentem bem com isso. Por isso que eu falo que não necessariamente o que funciona para uma pessoa vai funcionar para outra pessoa, somos diferentes e precisamos honrar isso cada vez mais nas nossas vidas. E é maravilhoso que o Human Design ele traz essa clareza pra gente. Então a prosperidade, ela se manifesta nas nossas vidas, a prosperidade financeira, quando nos alinhamos com o nosso propósito, com a nossa verdadeira essência, de uma forma leve, natural. E é aqui que a gente manifesta também a verdadeira realização pessoal. Porque muitas pessoas podem sim ter muito dinheiro, muita riqueza, mas não se sentirem realizadas com isso. E até adoecerem no processo, porque estão desconectadas da sua própria essência, da sua alma. Por isso que é importante a gente entender isso. O dinheiro ele não é um fim, ele é um meio para a gente viver os nossos sonhos, para nos tornarmos a expressão completa da nossa essência no mundo. Então, para a gente encerrar esse vídeo, eu vou trazer um exercício. Pegue um caderno, uma caneta e escreva a seguinte pergunta: qual é a dificuldade financeira que eu estou enfrentando hoje na minha vida? O dinheiro vem, mas vai embora fácil, o dinheiro só dá para pagar as contas no fim do mês, eu tenho muito dinheiro, mas eu tenho necessidade de guardar porque eu tenho muito medo de perder. Enfim, escreva sobre isso, o que vier naturalmente para você, sobre a sua relação com o dinheiro hoje. Depois disso, reflita sobre como essa dificuldade pode estar relacionada a um desalinhamento com o ângulo da sua cruz de encarnação, com os insights que você recebeu nessa aula. E para encerrar, escreva um compromisso que você vai firmar com você mesma para que você se alinhe com a sua essência e manifeste resultados diferentes na sua vida financeira daqui para frente. Lembrando, gente, que aqui eu trouxe assim uma informação da cruz de encarnação, que é a parte do ângulo. Existem várias camadas, várias informações. Se por alguma razão você não se identificou mentalmente com alguma informação que eu trouxe aqui sobre a sua cruz de encarnação, é porque podem ter outros aspectos no seu mapa que revelam essa certa contradição. Ou porque você está muito no mental e muito desconectada da sua essência e agora se deparou com uma informação que vai contra aquilo que você vinha vivendo até aqui, né? Que você estava construindo até aqui. Então calma, eu não tô aqui para te colocar dentro de uma caixinha, para te limitar, para falar você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. O Human Design sempre é um convite para que você experimente